Fala galera, beleza? Vamos para aqui mais uma aula, né, nesse novo bloco de eletroquímica. A gente vai começar com pilhas. No outro bloco, daqui a umas 4 semanas, a gente vai trabalhar com eletrólise, beleza? Aí sempre que eu falar pilha ou bateria, é mais ou menos a mesma coisa, beleza? Bom, o que a gente vai ver hoje na aula? Uma parte mais introdutória, que a gente vai ver o que é uma pilha, né? Como é que a gente escreve o que é essa pilha, né? Fazendo meio que um esquema, e depois a gente vai ver uns tipos de pilhas bastante famosos que a gente tem, né, no nosso dia a dia, beleza? Bom, primeiramente, uma pilha nada mais é do que um sistema que a gente tem uma reação de oxidação e uma outra reação de redução. Então existem reações redox, que vocês viram com o pita, né? Direitinho aquela questão de calcular o NOx, de ver para onde vai o elétron e tudo mais. Só que a gente sabe que as pilhas elas são usadas para fornecer energia para os nossos aparelhos, para o celular, para o computador e tudo mais. Então, como é que a gente consegue, a partir de uma reação química, tirar energia elétrica? Porque a gente sabe como tirar energia térmica, né? Com a entalpia e tudo mais. Só que a energia elétrica é um pouco diferente, né? Vocês devem estar vendo com física, na frente de elétrica, todos esses fenômenos, né, de circuitos elétricos, de capacitor, resistor. Só que isso já parte do pressuposto que existe uma energia elétrica. Agora, a gente está vendo como é que a gente vai criar essa energia elétrica, beleza? E ele vem que justamente a energia elétrica ela vai vir dessa reação redox, né? Dessa reação que ocorre uma oxidação e uma redução, tá? Até escrevi errado, porque depois eu reajeitei aqui, né? Que eu tinha posto um slide diferente antes, mas ignora esse segundo ponto, tá? Eu coloquei vimos no slide anterior. Bom, por conta dessa reação redox, dessas reações redox, uma reação que é a de oxidação, ela vai liberar elétron, e a reação de redução, ela vai consumir esse elétron. E por conta dessa movimentação do elétron entre o agente oxidante, que é aquele que reduz, né, e o agente redutor, que é o composto que oxida, que a gente consegue gerar uma corrente, tá bom? Porque a gente consegue ter esse trânsito das cargas. E existe aqui, né, os componentes para uma pilha existir e funcionar. Eu coloquei aqui só um desenho ilustrativo de uma pilha, que a gente vai ver no final, que é a pilha de Daniell, para a gente poder fazer meio que uma comparação, e depois eu vou explicar como é que a gente desenha de fato esse esquema, beleza? Importante. Se existe uma redução e uma oxidação, para a pilha, especificamente para a pilha, a gente vai ver que esses locais eles são separados, tá? Então, vai existir o ânodo, que é essa parte aqui da direita, que é onde vai ocorrer a oxidação, sempre, tá bom? E ele vai ser o polo negativo nas pilhas. A gente vai ver que com a bateria não, com a eletrólise vai dar algumas alteradas, tá? Então o ânodo é onde ocorre a oxidação. Existe até aquela palavrinha, né, o pão. Na pilha, o ânodo oxida. E como o pão tem um tio, então ele é negativo, beleza? E do outro lado, a gente vai ter o cátodo, tá? Que vai ser onde ocorrem as reduções sempre. E para a pilha, ele é o polo positivo, tá bom? Aí, às vezes, você vai ouvir a palavra, tipo, a pessoa vai falar catodo, anodo, ânodo, cátodo, tipo, tanto faz, tá? Eu prefiro usar os acentos porque fica mais bonito de falar, tá? E a palavrinha pro ânodo é gato vermelho, só que tem que ser em inglês para fazer sentido, que é red cat. Então, red de redução e cat de cátodo, beleza? Existe a ponte salina, que é esse negócio aqui, porque, pensa comigo, existem várias palavras que são sinônimos para eletroquímica. Então, quando eu falar semicela, falar cuba, é tudo a mesma coisa, tá? Então, se a gente sabe que o ânodo e o cátodo, eles são cubas ou semicelas separadas, e a gente precisa formar uma corrente, né? A gente sabe que a corrente ela só aparece com circuitos, né? E os circuitos, eles são fechados, né? Até meio pleonasmo falar isso. Mas se o circuito ele tem que ser fechado, bom, ele vai ter que existir uma passagem
entre eles e por baixo também, tá? Que é justamente o quê? É o fio condutor em cima e a ponte salina embaixo, tá? Só que como é que a gente vai fazer esse circuito se comunicar? Porque a gente tem as pontes, só que falta o que vai juntar a ponte com o local do ânodo, que é o quê? É o eletrodo. O eletrodo geralmente vai ser uma placa metálica. Se ele não for uma placa metálica, ele vai ser carbono grafite, tá? Ele tem que ser um material que conduza eletricidade, tem que ser um material que conduza íons, elétrons e por assim vai, tá? Às vezes esses eletrodos eles vão reagir, às vezes não, né? Na pilha de Daniel, por exemplo, esses eletrodos reagem, mas na pilha, por exemplo, que usa, um eletrodo de carbono, ele não vai reagir, tá? Então, beleza, a gente tem esse eletrodo que vai juntar o sistema, né, da cuba do ânodo e do cátodo com as pontes para formar o circuito, tá? Então, vou até pular aqui a solução. O que é o fio condutor? O fio condutor ele vai ser o que vai juntar um eletrodo ao outro por cima, tá? Para que exista a passagem de elétrons por esse fio, tá? Só que aí a gente está fazendo a passagem por cima de carga, né? Agora a gente tem que fazer a passagem por baixo. Por baixo é pela ponte salina. Por quê? A gente vai ver que existe uma solução em cada uma das células que vai conter, né, os íons a serem reduzidos ou o composto a ser oxidado, tá? Nem sempre vai ser íon. Vai ter íons, mas nem sempre vai ser só íons, tá bom? A ser oxidado e reduzido. Geralmente vai ter gás e tudo mais, mas a gente vai ver mais pra frente. Vai ter essa solução iônica, tá bom? Então, como que a gente vai fazer a passagem por baixo? Por baixo a gente vai ter que trabalhar com íons, diferente dos elétrons. Então, quando a gente consome, por exemplo, um íon de um lado, a gente acaba gerando um desbalanceamento de carga, enquanto que do outro lado vai estar formando um íon. Então, as cubas elas vão estar desbalanceadas. A gente vai colocar uma ponte salina para que a gente consiga equilibrar as cargas e a gente vai equilibrar essas cargas justamente pela passagem de cargas. Então, essa ponte salina ela vai ser feita de algum tipo de sal, geralmente é KCl ou KSO4, tá? K2SO4. E esses íons eles vão se mexer para uma das cubas para permitir que exista esse equilíbrio de cargas. E quando eles se mexem, eles fecham o circuito, tá bom? Porque um circuito elétrico nada mais é do que um movimento de cargas. Seja essa carga dada por um elétron ou por um Cl-, por exemplo, tá bom? Então é isso. Por cima a gente fecha com os elétrons, por baixo a gente fecha com o transporte de íons, beleza? Esses são os componentes importantes de uma pilha, tá bom? Mas como que a gente vai desenhar? Eita, passou. Primeiro, a gente tem que se atentar à forma escrita da representação da pilha, beleza? Bom, a pilha ela vai ter uma reação de redução e uma reação de oxidação, tá? Como que a gente representa isso? Eu coloquei aqui, e um exemplo prático. A gente vai ter um X que vai estar sólido, e ele vai oxidar para um X, X+, então um íon aquoso, tá? Então, quando eu coloco essa barrinha aqui, quer dizer que esse composto está se transformando nessa ordem mesmo, né? Tipo, nessa ordem direta aqui, de lida, né? Que a gente está lendo da esquerda para a direita. A gente vai ter que colocar essas duas barrinhas, que vão significar a minha ponte salina. A gente não precisa falar o que está na ponte salina, tá bom? E aqui a reação de redução, que vai ser um composto Y+, aquoso, a barrinha aqui, indicando transformação no Y sólido, tá bom? Isso é importante, porque quando a gente vai ver aqui no exemplo, que está um esquema mais bonitinho, é o que? A gente vai ter, de novo, a pilha de Daniel, do zinco sólido virando zinco íon, né? O zinco cátion. Então ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. Então ele está oxidando, tá? Então, se ele está oxidando na pilha, ele é o ânodo. E vai ser o polo negativo.
Vai ter a ponte salina e aqui o cobre 2+, então um íon, um cátion, virando o cobre sólido. Então ele está reduzindo, ele está virando o cátodo. Tá? É o lugar do cátodo, que é o polo positivo. Tá? Aí existe esse fluxo dos elétrons do ânodo para o cátodo. Por quê? Porque se o ânodo oxida, ele perde os elétrons. E o cátodo ele consome. Então o ânodo ele vai dar o elétron para o cátodo pegar e consumir. Perfeito? E a gente vai ver essa questão do polo negativo e positivo no próximo slide. Foi. Aqui, ó, um desenho bonito que eu fiz. Beleza, a gente sabe como escrever a reação. Agora, como que a gente escreve, desenha o sistema da pilha? Bom, a gente vai ter que desenhar, primeiro, as duas cubas. A cuba do ânodo e a cuba do cátodo. Tá? Então, a gente desenha lá um retângulo com a parte de cima aberta. Depois, a gente coloca os eletrodos. Tá? Tanto faz aqui a ordem, só estou dando um passo a passo. Então, a gente colocou o eletrodo, né, esse negócio aí, esse paralelepípedo, do lado do ânodo e do lado do cátodo. Os dois bonitinhos, tá? Aí, dependendo da questão, ele vai te falar, é um eletrodo de grafite, é um eletrodo de zinco, de ferro e tudo mais. Tipo, dependendo da questão, você vai saber do que é esse eletrodo. Você vai desenhar lá e vai escrever, ferro, ou zinco, ou nem vai precisar escrever, tá bom? Depois a gente vai colocar as soluções. Então a gente vai desenhar, né, como se fosse um marzinho, no ânodo e no cátodo. Ele vai te falar, o eletrodo de zinco está submerso numa solução de sulfato de zinco e no polo negativo. Então, se você sabe que é uma pilha, você sabe que vai ser o lado do ânodo, tá? Aí você vai escrever os íons na solução, que nem tinha escrito aqui, tá bom? Então, você vai colocar, é uma solução de sulfato de zinco, então você vai colocar o SO4, 2- aqui, e o Zn, 2+. Só para representar, beleza? E da mesma forma no cátodo. Depois você vai desenhar o fio. E você tem que se atentar a escrever o voltímetro, que é uma bolinha com V. Porque o voltímetro ele é a marca da pilha que você está medindo a voltagem dela. Então quer dizer que a pilha ela está te dando voltagem. Então é como se ela estivesse te dando energia. Tá? Você vai ver que em eletrólise a gente coloca um gerador, porque a eletrólise ela precisa da energia. Né? A eletrólise ela não produz. Tá? Beleza. Aí depois você escreve a sua ponte salina. Geralmente não precisa escrever o que está na ponte salina, tá? Mas às vezes você vai falar, você vai escrever um KCl aqui e é suficiente, tá? Agora algumas considerações. Bom, a gente tinha visto que o ânodo é onde ocorre a oxidação, é onde vai perder os elétrons. Enquanto que no cátodo, ele vai absorver os elétrons para ocorrer a redução. Então existe o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. Só que, pensa comigo, a corrente elétrica, ela foi descoberta antes que eles soubessem da existência do elétron. Então, na cabeça dos caras da época, eles pensavam, corrente elétrica e tal, maneiro. Eles pensavam que a corrente elétrica ela era o movimento dos íons positivos, dos cátions. Né? Então é como se os prótons, naquela época, se movimentassem. Só que a gente sabe hoje, pelo modelo quântico, pelo modelo de Rutherford-Bohr e tudo mais, que não é a parte positiva das moléculas que se mexe num sistema elétrico. É somente o elétron, porque o elétron não tem massa, enquanto que o próton ele tem uma massa. Então, o próton fica lá quietinho e quem se mexe são os elétrons. Então, por isso que a corrente elétrica ela tem um fluxo inverso ao do elétron. Porque se na época eles achavam que era o positivo, então, quando a gente transporta para o dia de hoje e fala que existe um fluxo negativo aqui, para esse sentido, o positivo vai ter que ser o contrário. Então, é como se a corrente elétrica fosse um transporte de positivo, só que de forma indireta, tá? Porque eu posso falar assim, que se eu posso falar que eu perdi 5, ou eu posso falar que eu ganhei -5, tá? Então é a mesma coisa. O fluxo negativo está indo para a direita, então é como se as coisas positivas estivessem indo para a esquerda. Só que o que está acontecendo é que o lado esquerdo está ficando mais positivo porque ele perde coisa negativa, tá? Beleza. A
A gente fez essa consideração na parte de cima. Agora na parte de baixo. Se eu falo que o ânodo ele oxida, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Então quer dizer que ele está ficando positivo, tá? Na solução dele. Então a solução, sei lá, tinha Vamos pegar o exemplo da pilha de Daniel. O eletrodo de zinco, ele vai sair de zinco 0 para zinco 2+. Então, na solução, está aumentando essa concentração de zinco 2+. Está aumentando a concentração de cátions, de cargas positivas. Se a ponte salina ela serve para equilibrar esse sistema, além de fechar o circuito, ela é formada de um sal. O sal tem a parte positiva e a parte negativa. Se o meu ânodo está ficando com uma concentração cada vez maior de íons positivos, na ponte salina, a parte negativa dela, que são os ânions, vão ter que se movimentar para chegar no ânodo. Por isso até o nome. Se são os ânions que se movimentam para o ânodo, então ânion, ânodo. Perfeito? E por que o ânodo é o polo negativo, se ele está ficando positivo? Porque é no ânodo que a gente produz os elétrons. Então, se não houvesse esse fluxo de elétrons, o ânodo ele ficaria com uma concentração dos elétrons consigo. Então é como se ele ficasse negativo, tá? Fora que os ânions negativos estão se movimentando para o ânodo. Então é como se o ânodo fosse realmente negativo, apesar dele estar aumentando cada vez mais a concentração de íons positivos, porque é nele que ocorre a oxidação, tá? Pode parecer um pouco contraditório isso, mas, é realmente contraditório, tá? Porque a gente pensaria assim, se ele é o polo negativo, vai atrair as coisas positivas, né? Só que ele é o polo negativo na medida que ele produz os elétrons. Só que ele produz e ele vai embora. Produz, vai embora. Produz, vai embora. Então, no final, apesar dele produzir os elétrons, o que fica nele, de forma permanente, são os cátions da oxidação. Então, ele é o polo negativo porque ele produz elétrons, mas ele precisa de um balanceamento dos ânions da ponte salina para poder matar a carga positiva que fica por conta da oxidação, tá bom? E o mesmo pensamento vai ser para o cátodo, tá? No cátodo ocorre a redução, então se tinha uma coisa positiva, ela vai ficar negativa, tá? Se tinha uma coisa neutra, ela vai ficar negativa. E por assim vai. A questão do cátodo vai ser a mesma. Então, a gente vai estar tendo um consumo das cargas positivas. Então, ele está cada vez mais ficando menos positivo, tá? Então, a gente vai precisar dos cátions da ponte salina migrarem para lá para poder equilibrar essa situação. E ele vai ser o polo positivo, porque ele é o polo que recebe os elétrons, tá? Ele é o polo que vai ficar consumindo esses elétrons, tá bom? Nem sempre vai ser espécies positivas ou positivas e neutras, tá? Por exemplo, eu posso fazer a oxidação do fluoreto, o F-. Ele vai continuar acontecendo no ânodo, tá? Porque é uma oxidação, só que ele vai estar saindo de F- para 0, ao invés de estar saindo do 0 para 2+, como é o caso do zinco, tá bom? Às vezes eu vou ter uma redução do F2 para o F-, né? Ao invés de ser uma redução do cobre 2+ para o cobre 0, tá bom? Então, geralmente a gente vai trabalhar com metais, e por trabalhar com metais vão ser coisas positivas ou 0. Mas às vezes vai ter uma questão do 0 e um negativo, tá bom? Quando a gente vai trabalhando com metais principalmente. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Às vezes a solução ela não vai ser o cara propriamente dito, tipo, bonitinho. Por exemplo, o sulfato de zinco. A gente vê zinco. Agora, se fosse uma redução do hidrogênio, que é o gás H2, a solução, não existe uma solução de H2, né? O que vai acontecer? Vai ser uma solução ácida, que vai ser o mais, né, o H+, se tornando H2.
tá? Então pode parecer meio estranho. Tipo, ele fala, coloquei HCl e gerou H2. Mas é por conta dessa questão do H+, poder virar o H2, tá bom? Mais ou menos dar uma pincelada aqui. Bom, vamos agora para os tipos de pilha. Falei da pilha de Daniel. O que é essa pilha de Daniel? Bom, a pilha de Daniel ela é uma pilha famosa porque nela foi tipo, meio que a primeira pilha, uma das primeiras pilhas descoberta não, né? Estruturada pelo químico Daniel e tal. E ele usou o quê? Ele usou zinco e cobre, tá? E os seus sulfatos. Por que ela é interessante? Porque ela é uma pilha muito fácil de fazer e ela tem cor, né? Porque o cobre 2+, quando ele está em solução aquosa, né, ele é azul. Então, a gente consegue ver nitidamente que a reação está acontecendo. Porque, olha só, como que ela funciona? O cátodo, que é onde ocorre a redução, ele é formado do cobre. Então, vai ter um eletrodo de cobre metálico e uma solução de sulfato de cobre. Já o ânodo, que ocorre a oxidação, ele vai ter um eletrodo de zinco metálico e uma solução de sulfato de zinco, tá? Aí a ponte salina aqui, bonitinha, voltímetro e tudo mais. Quando acontece, quando essa pilha começa a acontecer, como ela começa a funcionar, o lado do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, vai começar a consumir esse eletrodo de zinco. Então é aquela questão que eu falei, o zinco, o eletrodo aqui, ele vai entrar na minha reação, tá? Nem sempre vai precisar entrar, né? Como é o caso da pilha que usa o hidrogênio, que não existe hidrogênio metálico, né? Então ele usa um eletrodo de grafite e deixa lá o hidrogênio gasoso com o H+ da solução. Mas voltando aqui. Quando a gente chega no ânodo, o eletrodo de zinco vai estar sendo consumido para formar o íon do zinco, né, o zinco 2+, para a solução. Enquanto que do outro lado, o cobre ele vai estar sendo reduzido. Então o cobre que está na solução na forma de cobre 2+, ele vai começar a ser depositado no eletrodo na forma de cobre metálico. Só que se o cobre 2+, ele é azul, e a gente está consumindo ele, o azul da solução vai cada vez mais ser menor. Então, a gente consegue ver nitidamente que essa reação está ocorrendo. Porque de um lado a gente vai ver um eletrodo diminuindo de tamanho, diminuindo de massa, e do outro lado a gente vai estar vendo uma solução que era muito azul, virando pouco azul, e existindo um depósito de cobre, tá? E é interessante que esse depósito, né, do cobre é sempre no eletrodo. Não só do cobre. Em toda solução que existir, né, uma redução de um metal, ela vai ocorrer no eletrodo. E isso é interessante, até um pouco mais da eletrólise, que isso é muito usado na indústria de joalheria, porque eles vão pegar tipo, esse eletrodo, então vai colocar, por exemplo, um anel nesse eletrodo, um anel de prata, por exemplo, e vai colocar uma solução de ouro com alguém, e vai reduzir esse ouro. Como é o eletrodo é o local que tem os elétrons, ele vai atrair o ouro que está na solução para grudar nele. Porque é grudando nele que o ouro vai receber os elétrons e vai virar um metal. E quando ele vira um metal, ele fica grudado no anel, ele fica grudado no eletrodo. Então é assim que você faz aquele tipo folheado, né? Ele pega um metal que quer folhear e coloca como eletrodo da parte que reduz. E o metal que ele quer que seja, né, que entre no folheamento, ele coloca na solução. Esse metal vai sair daqui e vai grudar, tá bom? Enquanto que do outro lado ocorre uma corrosão do eletrodo, né? Isso até entra um pouco na parte de impactos ambientais, de questão de ver a indústria, o que vale a pena e tudo mais. Porque, por exemplo, você nunca colocaria ouro num eletrodo que vai ser corrompido, que vai ser corroído, quer dizer. Porque você não quer perder aquele ouro metálico. Por mais que você consiga fazer a volta, né, dele retornar a ser metálico, acaba sendo tipo, contraproducente, porque você vai gastar uma grana depois para tornar o ouro que estava na solução de volta no metal. Tá?
Então, com isso, a gente pode até pensar naquela questão dos metais de sacrifício, que existem muito, né, tipo na indústria, que é um metal que vai ser usado nessa reação, por exemplo, para ser sacrificado frente a outros metais que são mais importantes da gente manter como metal, né? Isso ocorre muito, por exemplo, quando a gente vai montar um navio. Porque o navio ele fica em contato com o mar e, por conta disso, acaba ocorrendo muitas coisas, tipo a casca exterior. E você não vai querer que essa casca exterior seja uma coisa muito valiosa. Mas tem que ser também por aqui, tipo, que geralmente a valiosidade do negócio depende da quantidade que a gente tem no mundo ou das propriedades deles. Então, se a gente monta uma casca com um material que é muito resistente, muito, tipo, pro peso do navio, ele vai ser valioso. Então, a gente vai colocar uma capa por volta dele de um metal que não é tão valioso para que esse metal seja sacrificado quando o mar começar a bater, começar a corroer e tudo mais. Beleza? Mas isso a gente vai entrar até um pouco mais no mérito na próxima aula, quando a gente for ver potencial de redução e na aula de eletrólise, tá bom? Aí beleza, existe essa pilha de Daniell, essa é a reação dela, o zinco virando zinco 2+, cobre 2+, virando cobre, e tem esse E0 aqui, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, mas que ele é o potencial elétrico da solução, tá? Solução não, da pilha, tá? E equivale a 1,1 volt, tá? É que nem a pilha mesmo, beleza? Aí a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, com bastante calma, beleza? Tipo, porque é como se ele fosse a entalpia, né, da minha reação, só que é a entalpia elétrica. Beleza, seguindo. Nos tipos de pilha, a gente tem a bateria do carro, que nada mais é do que várias pilhas em série, tá? Até aquela questão, né, do Enem que faz pegou várias pilhas, né, várias cubas, colocou uma ligada na outra, aquilo é série, um circuito em série, que nem na elétrica. Só que na elétrica, quando você vê várias baterias, você vê aquele símbolozinho, né, de 2 barrinhas. Aqui na química a gente vê uma reação, ou vê um esquema de uma cuba, beleza? Aí tá. Daqui pra frente são tipo mais curiosidade dos tipos de bateria. A bateria do carro, ela é uma pilha gigante, que ela é recarregável, porque muitas das reações eletroquímicas, elas são reações de equilíbrio, né? Então que existe a ida e existe a volta. Só que um dos sentidos ele é mais favorecido porque é um sentido que vai me dar energia, enquanto que o outro sentido ele vai absorver. Tá? Então, a bateria do carro, ela é uma bateria de chumbo e ácido sulfúrico. Por isso que é importante, por isso que a gente tem sempre que tomar cuidado quando manusear, para ver se não tá com nenhum furinho ou nada do tipo, porque se vazar, vai vazar ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. E ninguém quer perder a mão, né? Toda gente não perde a mão assim, de fato, assim. Tem todo um processo e tudo mais. Eu tive um professor que já deixou cair ácido clorídrico na mão dele, que é um ácido muito forte. E a mão dele continua lá firme e forte. Dá uma queimadinha, mas se você for rápido, dá tudo certo. Tá? E ela é uma pilha interessante porque é o mesmo composto, que reduz e que oxida, né? A gente tem oxidando o chumbo, né? Aqui é a reação do ânodo. O chumbo está oxidando para chumbo 2+, na forma do sal, né? Do sulfato de chumbo. E a gente também tem o chumbo na forma de óxido, né? Do dióxido de chumbo, que está mais 4, virando, reduzindo para chumbo 2+, no sulfato de chumbo, tá? Então, é o mesmo composto que oxida e reduz, porque é o chumbo aqui que está oxidando e o chumbo aqui que está reduzindo, tá? Eu coloquei essa reação toda aqui, não precisa nem tomar muito cuidado. E tem a nossa global, que a gente vê aqui. 2HSO4- mais 2H+, nada mais é do que H2SO4. A gente só separou, tá? Deixa eu ver mais considerações. Aí a gente vê aqui o esquema na bateria do carro de verdade. A gente vai ter o polo negativo e o polo positivo, né? O cátodo, ele é sempre o polo positivo, então o positivo aqui você bota o vermelhinho e o negativo aqui no ânodo. E você coloca essas presilhas para que elas façam
o papel do fio condutor para o carro, né? Quando o carro está funcionando, existe um fiozinho que gruda no cátodo e um fio que gruda no ânodo. E assim, ele faz o circuito funcionar. Quando você vai fazer a chupetinha de um carro para o outro, porque a bateria morreu. E o que significa que a bateria morreu? Que a carga dela, que a reação que dá energia parou de funcionar e a gente precisa da energia para que ela volte, faça aquela volta e os reagentes retornem. Então o que você vai fazer? Você vai tratar uma reação, uma pilha como a pilha e outra pilha como bateria. Aí você vai ter que fazer aquela questão de juntar um fio num fio, um fio no outro fio, para poder funcionar o carro, tá? Aí aqui mais detalhes da bateria, né? São várias placas alternadas, então são várias pilhas em série. Aí aqui ele vai explicando aqui meio que um sistema, né, de como é que funciona. Existe uma caixa com 6 células. Galvânica é sempre essa questão de eletroquímica, tá? É até interessante que... Aqui a aula já praticamente acabou, tá bom? Que no Frankenstein, da Mary Shelley, aquele clássico, né? Naquela época existia uma filosofia que acreditava que a gente conseguia trazer vida a partir da eletricidade, que se chamava galvanismo. Isso faz algum sentido? Até que sim, porque a nossa vida é a partir de sistemas nervosos, né, de reações elétricas, reações eletroquímicas, né? Então, no nosso cérebro, quando acontece uma sinapse, que seria meio que essa eletricidade, é através de diferença de potencial, de reações químicas com os neurotransmissores e tudo mais. Então, eles perceberam que, por exemplo, quando a gente jogava, que nem esse negócio da bateria aí, só que numa perna de sapo, ela mexia. E para eles, se mexer era vida. E daí que vem o Frankenstein. Porque eles pensavam, se eu posso mexer a perna de um sapo, por que eu não poderia juntar várias peças de gente, jogar eletricidade e trazer vida, tá? Daí que vem essa questão do galvanismo, e por isso que a gente às vezes trata, por exemplo, na eletroquímica, ao invés de falar de célula eletroquímica, fala de célula galvânica, tá? Aí beleza, aí existe aqui o terminal, que eu falei, polo positivo, polo negativo, as chapas de chumbo, o óxido e o ácido sulfúrico, né? E é por isso que às vezes a bateria tem data de vida, porque essas placas de chumbo e de óxido e tudo mais, elas são consumidas conforme o tempo passa. Dá para ressuscitar essas questões e tudo mais, mas acaba que não compensa financeiramente, tá? É mais fácil você produzir de novo do que você tentar ressuscitar uma bateria. E tem toda uma série de outras questões, né? A gente vê aqui que o ácido sulfúrico, ele é uma solução, né? Só que ele é meio que um catalisador. Ele é meio que um meio que permite que exista essa transferência dos elétrons. Aqui a gente não vê uma ponte salina, por exemplo. A gente não vê essas questões, porque os nossos reagentes e produtos são sólidos, né? São sais sólidos, são metais sólidos, são óxidos sólidos, tá? Então não existe uma ponte salina. E esse ácido sulfúrico, ele serve de meio para a transferência dos íons, do H+, do elétron, e como catalisador dessa reação, por conta desse seu papel. Bom, aí existe a pilha seca de Leclanché, ou pilha ácida, que é parecida com a do Enem, eu trouxe mais por causa disso. É uma pilha que, no ânodo, a gente oxida o zinco, e no cátodo a gente reduz o manganês, de manganês mais 4 para manganês mais 3, tá bom? Numa solução que tem vários caras aqui, que é uma pasta na real, de cloreto de amônio, porque mais 4, NH4+, quer dizer. Aí tem cloreto de zinco e carvão em pó. Eu trouxe mais porque era parecida com a questão do Enem, que é em 2018, que eu errei feio, que eu não consegui identificar. E faz mais sentido por conta do esquema dessa pilha ácida, tá? Que no nosso cátodo é uma barra de grafita, então é grafite. Então é um cátodo que não reage, olha só. E aqui é uma barra de ferro. Aqui existe um tubo de cobre. Aqui o nosso tubo
é um envoltório de zinco, que é o nosso ânodo. E existe uma pasta, que é a nossa solução, que nesse caso aqui era aquele vestígio de ácido. E ele perguntava qual que era o cátodo, eu acho, na questão do Enem. Aí você faz aqui um paralelo muito fácil. Se o cátodo é a barra de grafite aqui o cátodo vai ser a barra de ferro. Aí eu acho que essa era a resposta. Porque eu não lembro direito qual que era a pergunta dele. Ou qual que era o ânodo, enfim. São pilhas que, porque assim, ter esse esquema para uma bateria é fácil. Ter esse esquema para um laboratório é fácil. Agora, na hora de você reduzir os tamanhos, fica difícil, né? Então, a gente tem que fazer vários malandragens para poder fazer um negócio gigante virar um negócio pequeno. Aí, eles fazem esse negócio aqui, da pilha ácida, que é você juntar tudo num negócio só, fazer uma bagunça. A gente vai ver que em eletrólise isso é muito mais comum, até mesmo em laboratório, tá? E que em pilha, geralmente é só nesses modelos comerciais, para poder facilitar a venda e transporte e tudo mais, beleza? Mas era mais só para dar uma pincelada aqui. Foco mais na pilha de Daniel mesmo. E aqui, outros tipos de pilhas que existem na nossa vida. A pilha alcalina é o mesmo esquema daquela pilha ácida, só que ao invés de ser ácida, ela é básica. E ela é ácida, a outra pilha é ácida, porque a solução dela é ácida. Então, na pilha alcalina, vai trabalhar com uma solução básica, beleza? Por isso que eu botei meio, mas pode ser solução. Que é a nossa pilha comum, a pilha A, 3As, o Azão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, peraí. Essa pilha aqui, normal, pilha alcalina. Existe a bateria de lítio, que ela não é recarregável, que é aquela chipzinho, que tinha em alguns, tipo, acho que laser de criança, de festa, tinha. Eu acho que é essa pilha, ou bateria, tanto faz. Ela é tipo uma das primeiras pilhas de lítio que existem no mercado. Ela não é recarregável e é bem útil, tá? Aí depois eles evoluíram para a bateria de íon lítio, que é uma bateria que ela vai trabalhar com os íons do lítio numa solução. Tem tudo uma questão um pouco mais parecida com a bateria que a gente estava vendo antes, e ela é recarregável. Aí a última geração desse negócio é a bateria de polímero de lítio, né? Enquanto que a bateria de íon lítio é chamada de Li-ion, quase um leão em inglês, a bateria de polímero vai ser LiPo, porque o Li de lítio, polímero. Li de lítio, íon de íon, tá? É uma bateria bem mais avançada, consegue guardar muita mais energia e consegue recarregar melhor, ela tem um rendimento melhor, um tempo de vida muito maior. Ela é boa, tá? Aí era mais ou menos essa aula, pra gente dar uma introduzida no que é pilha, nos esquemas, de desenhar, de identificar os componentes, saber o que é uma reação, né? Eu não entrei muito no mérito, porque vai ser mais um mérito da próxima aula. Mas que tipo de reação é essa que tem no ânodo, no cátodo? Né? São reações muito importantes, que a gente vai ver como que a gente balanceia na próxima aula, apesar de vocês já terem visto o balanceamento com pita, tá? Eu quis dar um geralzão. Na próxima aula a gente vai ver a porradaria comendo, com exercícios, a gente vai ver essa questão do potencial, que é muito importante para a eletroquímica, que é a parte-chave, tá? Mas a eletroquímica já é um assunto difícil. Então, geralmente, muitas das questões elas vão parar na aula de hoje, pedindo para você identificar, como foi a questão do Enem, pedindo para você falar o que é um cátodo, o que é um ânodo, onde que cada composto está reagindo, se é no cátodo, se o zinco está no ânodo, e por assim vai. Vai perguntar da pilha de Daniel, né? Falando do potencial, falando de o azul sumiu, o que aconteceu, e coisas assim, tá bom? Vai ter uma lista de exercícios aí, tudo tranquilinho, qualquer coisa é só me chamar, colarem nos plantões, que a gente está 100% livre para vocês, beleza? A gente está aqui para isso. Beijão, gente, e até a próxima.